É bom, santo de Deus, tudo bem? Estamos aí mais uma vez aqui no nosso horto aqui da nossa cidade, que é um lugar aqui muito bacana, né? Eu gosto de vir por aqui. Às vezes tem movimento, tá? E acaba não vindo, mas sempre que eu posso eu apareço por aqui. Bom, hoje eu tenho um assunto para conversar enquanto eu tomo meu tereré. Samuel tá aqui também, tá? Ele tá pra cá pra trás, daqui a pouco ele já vai aparecer aqui. Hoje eu tenho um assunto bastante interessante, que já me pediram para eu falar sobre esse assunto, sobre a questão da submissão da mulher ao marido para poder fazer o trabalho de missões, né? Ah, pastor, como é que fica esse negócio aí? Porque aí entra muito problema, né? De mulheres, irmãs. Hoje nós temos até um número, eu até comento isso com você. Hoje nós temos um número muito maior de mulheres querendo fazer missões do que homens, tá? O problema que eu vejo nisso aqui é o seguinte, é quando nós temos... Vamos para lá. Eu andei, pai. Não vai lá para trás não vai para lá não, tá? Só fica aqui assim. Eita, tá animado, rodando. O problema que eu vejo nisso, que eu já tenho encontrado várias vezes, é a questão de... Às vezes a mulher, ela tem a casada e ela quer fazer esse tipo de trabalho. Então ela vai ter o filho dela, ela vai ter o esposo dela. E amado, eu vou dizer uma coisa, por mais que o seu coração tá ardendo por fazer a obra de Deus, mas a primeira responsabilidade sua é com a sua casa, é com o seu esposo, é com os seus filhos. Pastor, meu marido não quer nem saber de missões. Você está casada, tá? Ah, mas meu coração arde pelas almas. Deus vai te usar de outra forma. Você está casada, você tem um filho. Se você não tiver responsabilidade com a sua casa, o seu esposo, você não tem responsabilidade com os seus filhos, como é que você vai fazer a obra de Deus? Tá? Aquilo que você faz para o Senhor não vai valer nada. Você vai ser um mau testemunho na obra do Senhor. Então, a primeira responsabilidade. Isso também com homens, já tem acontecido isso. Uma vez eu veio na minha casa um evangelista e ele veio comentar comigo que ele estava tendo problema com a esposa dele, que segundo ele, a esposa não estava permitindo ele a fazer o trabalho, a obra do Senhor, evangelizar. Aí eu fui procurar conversar com a esposa dele, né, para saber a... Oi. Tá difícil gravar aqui, Samuel me interrompendo. Fui procurar conversar com a esposa dele. E a esposa dele falou, pastor, ele sai para evangelizar, mas a gente não tem o que comer em casa. Eu tenho que ficar pedindo pro meu pai, eu tenho que ficar pedindo para um parente, pro outro. E ela falou, olha, eu acho que não é justo, né? Eu tenho 3 filhos. E sendo que ele veio, esse irmão, ele tinha vindo na minha casa umas 3 vezes dizer que a esposa não estava querendo que ele fizesse a obra de Deus. E ela já estava nessa situação. Então, são uns desequilíbrios assim, ó. Você é casado, a primeira responsabilidade sua é com a sua esposa e seus filhos, tá? Você não tem o direito de se levantar e querer fazer nada na obra do Senhor e simplesmente deixar sua esposa e seus filhos passando fome. Se você fizer isso, você que é um homem de Deus, né, e está fazendo um negócio desse por causa da obra de Deus, você se inclui naquilo que o apóstolo Paulo falou, que como que você vai cuidar da obra do Senhor se você não governa bem a sua própria casa, tá? Então, ou seja, o reflexo da forma que você vai cuidar da obra de Deus é da mesma forma que você vai cuidar da sua casa, relaxado, sem responsabilidade, de qualquer forma. Da mesma forma que Deus ele vai cobrar de você, porque você é um homem e tem que cuidar da sua casa, essa cobrança é dupla, porque você vai fazer a mesma coisa com a obra de Deus e Deus vai cobrar com você da mesma forma. Então, ou seja, homens irresponsáveis com as suas casas são obreiros irresponsáveis com a obra de Deus. É por isso que, na verdade, o ministério, ele quando identifica uma pessoa que não tem responsabilidade, não governa bem a sua casa, o ministério não tem nem que separar, não tem outras palavras, não tem nem que dar moral para um camarada desse. Não tem capacidade. Não consegue governar a casa.
não tem filho sob sujeição e vai levando tudo de boa. Vai fazer o que na obra de Deus? Então eu posso deixar o alerta aqui, é para as irmãs que não são casadas. Se você não é casada e você quer fazer a obra de Deus e tem um amor, você que não é casado, tá? Você que não é casada, quer fazer a obra de Deus, ore a Deus para que Deus possa colocar no seu caminho alguém que vá fazer a obra de Deus. E você vai com ele ser uma adjuntora submissa. Aí entra a palavra submissão, né? Está lá em Efésios 5, 22. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Submissa quer dizer estar debaixo da missão. Ou seja, o teu marido tem uma missão e você está debaixo da missão dele. E você é uma adjuntora, você soma forças com a visão que ele tem. Você é submissa, está debaixo da missão. Não é aquela submissão do camarada, senta, levanta, come isso, come aquilo, o cara que manda em você. Não é isso. A submissão é você, junto com ele, somar forças para cumprir uma missão, a missão que Deus deu para ele. Tá? Então, se você não é casada e você quer casar e quer fazer a obra de Deus, você tem uma oportunidade. Hoje você tem uma oportunidade. As casadas não. Ah, pastor, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ir para as nações, mas meu marido não quer. Acabou-se. Tá? Acabou-se. Não saia por aí envergonhando a obra de Deus, dando mau testemunho. Você vai ter que ficar, tá? Então a realidade é essa. Seja um exemplo para as outras. Se você, né? Estou falando aqui das irmãs que vieram para a obra de Deus e o marido nunca se converteu. Isso aqui é outro caso, mas se inclui também nisso aqui. Ah, meu marido não é crente e não quer que eu faça missão e ir para as nações. Fique aí na sua cidade. Vamos aqui, os equilíbrios. Não adianta a gente viver uma utopia. A Bíblia dá esses equilíbrios pra gente. Tá? É dura a palavra, mas é verdade. Mas a palavra que eu dou aqui é para as irmãs que não. Irmã, ora ao Senhor. Aí Deus vai te dar uma pessoa que tem uma visão de missões, aquilo que você quer também fazer. Ah, eu tenho um bom desejo de fazer obra missionária, ir pro campo, trabalhar com criança, não sei o que. Deus vai colocar alguém. Se essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus, Deus vai colocar alguém. Isso é o jugo que é igual, né? O jugo desigual é você quer fazer a obra de Deus e o camarada quer ser um advogado e entrar num escritório e ficar na cidade dele. Tá? Isso vai acontecer, você vai largar ele para trás e aí você quer andar pelo mundo afora e não dá certo, né? Então aqui voltando ao assunto sobre a submissão, isso aqui a gente vai falando, né? Eu fui falar das mulheres, mas a gente fala de homem e mulher também. Mas isso aqui é um alerta para quem vai casar, né? Infelizmente hoje muitas vezes as irmãs, o que está acontecendo hoje em dia, eu vou comentar aqui com vocês, é que existe um número muito grande de homens que... Uma vez eu escutei uma palavra do pastor Cláudio Duarte. Ele disse assim, que quando Deus deu Eva para Adão ele já tinha um trabalho, Adão ele já tinha uma missão, Adão ele já, ou seja, ele era um cara resolvido na vida. Ele não era aquele garotão, adolescente, que estava querendo viver um sonho, não sei lá as quantas. Ele já era resolvido, meu irmão. Bom, essa é boa. Então, queridos, Adão era resolvido, sabe? Ele não era um camarada que... eu tô procurando uma mulher porque ela vai dar o sentido pra minha vida. No dia que eu casar com a mulher de Deus, a minha vida vai ter sentido, coisa e tal. Se você é uma mulher, se você achar um camarada desse, o meu conselho é o seguinte: o quanto antes você sair correndo, é melhor, tá? Porque homem de verdade, para assumir uma casa, ele é resolvido na vida. Pode ser que Deus vai tratando, vai mudando muitas coisas, mas o camarada ele já tem, eu vou para esse lado de cá. Então, isso é muito importante. O grande problema, o choque, que muitas vezes é aquilo, a mulher, ela tem um desejo no coração,
ela amadurece mais rápido e ela começa a ter os objetivos dela de vida e às vezes ela gosta de um rapaz. Aí ela quer amarrar aquele rapaz ali no para-choque dela e sair arrastando o camarada. E aí vai dar o problema. Aí que vem os problemas, tá? Ou muitas vezes vai ter o choque, né, nos objetivos da vida. Ou muitas vezes essa mulher vai ser um estorvo na vida ministerial e na vida, no propósito que Deus tem para esse rapaz. Então, assim, são coisas que tem que ser analisado isso aqui, né? Isso é muito importante. Então, eu lembro que, falando aqui do meu casamento, né? A minha esposa, Deus levou ela para um ambiente de uma igreja muito missionária. O que é isso aí? Isso é manga. A minha esposa, amados, eu venho aqui sempre apresentando uma coisa. Deus levou a minha esposa para um ambiente de missões. Era uma igreja bem missionária e trabalhou a visão dela. Ela viu os missionários, ela viu jovens missionários querendo ser missionários, e ela viu outros jovens casados missionários, ela viu o pastor dela que era um missionário, trabalhou muito tempo no Brasil, né? Depois eles foram para o Japão e ela estava lá no Japão, e esse era o ambiente, uma igreja missionária. Então ela começou a ter essa referência. A igreja, como a gente fala, é um berço, né? Na formação de missões é um berço. Então isso é muito importante. E nisso ela teve esse desejo. E ela chegou para a esposa dela, ela chegou para o pastor dela e para a esposa do pastor, né? E falou assim, olha, para a missionária aqui lá da igreja, falou assim, olha, eu queria casar, como é que eu quero casar, mas eu quero casar com alguém que ama missões, que queira fazer de missões. E a esposa do pastor deu uma palavra muito sábia que eu gosto de repetir para jovens, né? Para os jovens de forma geral. Se você quer casar com alguém e você sente que Deus tem uma chamada para você mantenha aquele ritmo. Porque aí Deus vai fazer chegar a você uma pessoa que tem o mesmo ritmo seu de vida. Então ela manteve aquele ritmo ali, fazendo a obra, aprendendo mais de missões. Bom, nisso, resolvendo a coisa aqui, simplificando a história toda aqui, resumindo, né? Nós nos conhecemos, casamos. Ela voltou aqui para o Paraguai, nós começamos a atender aldeias indígenas, trabalhando para dentro do Paraguai, vivendo missão, ambiente de missão. Então eu não tive problema nenhum, tomadas de decisões naquilo que eu já tinha tomado a decisão de servir, de fazer missões. Quando ela me conheceu, a gente casou, ela praticamente somou forças comigo naquela missão que Deus já tinha me dado. Então foi muito fácil. A mina, ela está submissa, está debaixo de uma missão que eu já tinha, porque Deus já estava trabalhando também com ela. Agora imagina se eu casasse com uma mulher que queria casar com alguém e levar ir para o Japão, para trabalhar no Japão, pegar um bom emprego e vir por lá. E vir para cá, para América do Sul, uma vez por ano, dar umas voltas por aqui de férias e voltar para lá e viver a vida e construir a vida dessa forma. Imagina se eu casasse com alguém assim. Imagina se eu casasse com alguém que tivesse um sonho profissional, pegar uma profissão, seja lá qual for, e ter uma vidinha dela ali, coisas e tal. Minha vida não é isso, amado. Minha vida não é isso. Hoje eu tô aqui. Há um tempo atrás eu estava na Bolívia, um tempo atrás eu estava aqui, aliás, Deus me levou para a Bolívia, e do nada Deus nos tira da Bolívia, traz para cá, e assim, tá? Não sei, Deus pode nos tirar daqui para outro lugar. E a nossa vida, ela é entregue, mano, por causa da minha vida. A minha vida é entregue ao Senhor. E eu não tenho problema nenhum com a esposa, por quê? Porque ela tá do meu lado, tá? Então ela soma, ela viveu essa... Eu sei que determinadas decisões não são fáceis, mudanças, tá? Coisas que eu aguento muito mais ela, muitas vezes eu tenho que segurar a barra porque eu sei que é difícil para ela. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Mas quando você tem uma adjuntora, ou seja, eu, como homem, que entendo a missão que Deus me deu, e eu caso com alguém, que essa pessoa ela vai somar forças com a minha, ela vai ser uma âncora, sabe, para mim agarrar no chão e me segurar, né? Imagina se ela falasse, não, Pedro, eu não quero ir para Bolívia não, eu tô aqui, meus parentes estão aqui em Pedro Juan Cavalheiro,
minha mãe tá por aqui, porque quando foi para Bolívia, a mãe dela tava aqui. Minha mãe tá por aqui, eu quero ficar por aqui, eu não quero sair daqui. O teu pai tá por aqui, tua família aqui, esse negócio de ir pra Bolívia, não. E começasse a criar confusão comigo em relação a isso. Tá? Como é que ia ficar esse negócio aí? Imagina se a gente trabalhando aqui no trabalho pastoral, e quando a gente chega lá, Deus me leva muito mais ao trabalho evangelístico, e ela começa a falar, não, mas Deus pra mim sempre me chamou ao serviço pastoral. E aí começa a criar confusão comigo, porque ela quer o trabalho pastoral, porque ela sente, minha esposa, sente do trabalho pastoral, e eu tô indo pro trabalho evangelístico. Você já parou pra pensar num negócio desse? Eu já encontrei gente assim, viu? Já. E aí começa o casal ter choque, porque a mulher quer fazer o trabalho pastoral e o marido quer fazer outra coisa. O marido tá dizendo, não, mas Deus tá me orientando tal coisa. E a mulher falou, não, mas Deus falou comigo tal coisa. Então assim, aí entra o ponto. Quem é que é submisso, deve ser submisso a quem? Então assim, irmão, são assuntos complexos, né? Tem palestra, mas palestra não, um vídeo aqui de 10, 15 minutos que eu vou responder tudo. Mas eu creio assim que o equilíbrio nessa questão aqui, o equilíbrio nessa questão, o equilíbrio está quando o homem, ele tem Cristo como cabeça, e automaticamente, como o homem tem Cristo como cabeça, ele pertence à igreja, e a mulher também, como ela é membro da igreja de Cristo, é membro do corpo de Cristo, ela também tem Cristo como cabeça. E ela vai entender que o marido dela está sobre uma orientação de Deus e uma missão de Deus. E esse marido, ele tem uma missão de Deus, e muitas vezes, mesmo que venha contra os desejos que ela tem, os planos que ela cria, que ela possa ter, mas ela entende que está sob a missão que o marido tem, estar sob a orientação de Deus, sob a palavra de Deus para a vida dela. Então, quando isso anda muito bem, procurando aqui o Samuel subiu na piada. Quando isso anda muito bem, não quer dizer que vai ser mil maravilhas, não é? Mas você vai ter o marido, uma visão de trabalho, e uma mulher que soma força com aquela visão, com aquela missão que é dada por Deus ao marido, e ela soma forças com a capacidade que ela tem, com os recursos que ela tem para o cumprimento daquela missão. E os distúrbios no casamento de um crente é justamente esses pontos aqui. É muitas vezes um marido que não tem Cristo como cabeça, muitas vezes um marido que não obtém uma visão de Deus, muitas vezes uma mulher que quer sair, ela que quer viver a vida dela, o que está na cabeça dela, e ela que tem a visão, ela que tem. Então assim, essa é uma bagunça. E aí vem os problemas. Água. Então, pra gente terminar, no versículo seguinte de Efésios 5:22, é o versículo 23, fala que mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então a igreja ela está na submissão de Cristo Jesus. Jesus é a cabeça, e Jesus, ele tem um alvo. Jesus, ele tem uma missão sobre essa terra, e a igreja, ela recebe essa missão de Cristo, e ela se sujeita mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas oposições. Ela está submissa, a igreja, ela está submissa a essa missão de Cristo, que Cristo veio, morreu, foi aos céus, mas a igreja, ela está completando, ela está continuando com essa missão. E a igreja, ela está submissa pelo amor do próprio Cristo. Aí entra aquilo, né, que a palavra de Deus fala, né? Marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então a igreja, Cristo se entregou pela igreja. O marido deve se entregar pela esposa. Cristo amou a igreja, o marido deve amar a esposa. E é uma ordem isso aí. Então, amado, quando você começa a pensar em tudo isso, esse conjunto de orientações que a gente tem na palavra de Deus para um casamento, você vê um equilíbrio. E os problemas vêm mediante os desequilíbrios nesse relacionamento, tá bom? Então, espero que essas orientações possam servir
principalmente esse vídeo aqui, ó. Principalmente, preste bem atenção. A você que é um jovem, a você que é um rapaz, você que é uma moça que quer fazer a obra de Deus, preste bem atenção. Depois que você casa, a chave vira, a coisa muda, tá? E o processo, a forma de trabalhar com isso é completamente diferente. Eu já tenho visto casos de pessoas que às vezes casam, depois querem divorciar e aí vira uma bagunça. Divorcia, vai fazer a obra, mas a obra de... Como é que vai fazer a obra de Deus desse jeito? Divorciar? Então assim, tem que ser bem, né, na oração, pensando, e com certeza tudo na orientação do Senhor. Bem, vamos terminar meu vídeo. Forte abraço, continue orando por nós. Até mais.